Konnichiwa, Japão! Olá, Brasil! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos ao nosso canal e ao primeiro vídeo. Com muitos pedidos de vocês, desde quando a gente voltou do Brasil, temos feito alguns stories pra vocês, filmado algumas coisas, e vocês têm gostado bastante, que foi quando muitos pediram um canal, e a gente abriu a ideia pra vocês, né, dos nomes. E o nome do Marcos! ganhou Nakas em Ação, eu achei muito criativo, muito obrigada. Obrigadão, Marcos! Muito obrigada pela ajuda. Então a gente vai estar aqui gravando pra vocês nesse canal, curiosidades e outras coisas daqui do Japão. Um pouco de tudo sobre o Japão. Espero que vocês gostem, e mandem coisas que vocês querem também saber mais sobre aqui, pra gente filmar pra vocês, tá bom? Então hoje a gente vai contar pra vocês um pouco sobre como foi a nossa primeira semana em fábrica, aqui no Japão. Punk! 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 Eu começo? Calma aí. Antes, se inscreva no nosso canal e ativa o sino pra vocês não perderem nada, nenhuma novidade, nenhum vídeo super topperson que iremos fazer pra vocês. Então vamos lá. Para vocês entenderem um pouco como que funcionam os empregos aqui no Japão, é interessante vocês entenderem como que o pessoal que contrata. Na verdade, tem muitos empregos aqui. Tem 200 mil brasileiros aqui no Japão, fora as outras nações. E tem empreiteiras. O que seriam essas empreiteiras? Essas empreiteiras seriam mais ou menos as empresas terceirizadas aí no Brasil. Elas vão contratar um funcionário para trabalhar por elas, para a empresa, a empreiteira. E através desses funcionários eles vão colocar dentro das fábricas, hotéis, outras áreas. Isso. Eu fui pro meu setor para conhecer, para ver como que ia ser, como trabalha, falar com o chefe, e ela foi pro setor dela. Isso. No meu setor, eu fui lá, conversei com o meu chefe. Na verdade eu não conversei porque eu não entendo Nihongo, mas tinha uma pessoa da empreiteira junto comigo para traduzir, explicar tudo o que o chefe estava falando. E daí ele passou as instruções, o horário que eu ia trabalhar, ele deixou um manual de segurança para eu ler. Depois disso, eles deixaram eu olhando uma outra pessoa que fazia o serviço que eu faço. Que eu ia fazer no caso, né? Que eu ainda não comecei, então para eu ver como que funcionava. Então esse primeiro dia foi, da minha parte pelo menos, foi as aulas, o almoço, e depois eu fiquei vendo como que funciona o serviço. Só que pra mim não foi tão simples assim, entendeu? Eu vou contar a minha parte agora. Então, depois que nós nos dividimos, eu fui pro setor que eu ia trabalhar. E aí o chefe, ele mostrou pra mim os manuais dos processos, né? Que seriam os passo a passo de como a linha funciona. Então ele pediu pra eu olhar os manuais. Esses manuais estavam em português já traduzidos, porque eles recebem bastante brasileiros aqui. Então eles já tava tudo traduzido. Aí ele pediu pra eu dar uma lida. Então eu fui lendo, e aí depois disso eu já fui encaminhada pra linha de produção. Diferente do Charlinho, eu já comecei a trabalhar. Ele falou pra eu olhar só um pouquinho, mas aí depois eu já comecei a fazer o Kensa, né? Que eles chamam, que é a vistoria da peça. Então você pega a peça da máquina, olha pra ver se Tem defeito. se tem defeito, tem algum buraquinho, algum risco mais profundo. E aí pra ver se tá tudo ok com a peça, né? Pra ver se não tem furiô, que é a peça com defeito, que eles falam. E aí doeu muito as minhas costas. Mas doeu muito mesmo, gente. Vocês não têm noção. Mas doeu muito, 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 muito mesmo, minhas costas assim inteiras. Principalmente na lombar, né? Que eles chamam de coxi, né? Região do coxi. E aí doeu bastante. Eu comecei a suar muito também. Mas eu achei que era por conta, né, da fábrica, que é meio fechado lá, né, tudo. Parece que não respira muito bem. Esse foi o nosso primeiro dia. Daí, acho melhor você falar primeiro do seu segundo dia. Aí passou, isso era uma sexta-feira. Aí passou sábado e domingo, nós não trabalhamos. E segunda-feira a gente voltou de novo pra fábrica. E aí na fábrica é bem legal, que a gente vai colocar aí pra vocês verem. Logo quando a gente chegou tem o Taiso, que eles chamam, né? Muito bacana. Antes de começar a trabalhar, que é um alongamento, assim. E aí eu vou colocar o vídeo pra vocês verem agora. 8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。外の E depois do Taiso, que vocês viram, tem a reunião diária. E aí depois a gente já foi pra linha. Nesse dia, na segunda-feira, eu tava à noite. Ele tava de dia, a gente tava fazendo o período inverso. Isso é comum acontecer aqui também no Japão. E aí eu tava à noite, aí deu 9 horas, era a hora de começar a trabalhar, né? 9 horas da noite. E aí eu fui trabalhar tudo.
também no mesmo processo de Kensa, né? De vistoria da peça. E em pé também, tá, gente? Esqueci de falar. Na verdade, a maioria das fábricas aqui de autopeças é tudo em pé. Não tem nenhum trabalho sentado. Os trabalhos sentados geralmente é de componentes eletrônicos. E outros ramos, assim, outros setores de fábrica, né? E aí Começou a doer muito as minhas costas depois de 10 minutos de trabalho, gente. Mas doendo muito, muito, muito. Uma dor insuportável. Eu nunca senti uma dor tanto assim na minha vida. Depois que começou a doer muito as minhas costas, deu assim, bem rápido. Eu comecei a suar de novo, igual sexta-feira. Mas eu achando que era porque, né, o clima, tudo, né? Eu tava trabalhando assim, braçal. Então, eu achando que era normal. E aí, depois que eu comecei a suar bastante, já senti o mal-estar voltando e ficando tudo escuro. Minha pressão tava caindo. Na hora, assim, ela despencou, na verdade, ela não caiu. Porque ficou tudo escuro, assim, eu não conseguia enxergar mais nada. E aí, eu fui, conversei com uma brasileira que tava na linha, falei que eu tava passando muito mal, que eu não tava conseguindo nem ficar em pé, assim, tava muito ruim. E ela me levou pra um lugar que faz os intervalos, né, os QKs. E aí, ela conseguiu ligar pro meu pai pra vir me buscar, que ele trabalha na empreiteira, né? E aí ele foi, me buscou tudo. E a gente foi pro médico e o médico falou que os meus músculos, né, são fracos. Ele precisa fortalecer eles, né? Precisa fazer exercício. E então Uma dica que eu dou pra vocês, né? Porque eu não sabia. Eu achava que ia ser difícil, né? Trabalhar em fábrica, mas não tanto assim. E eu nem sabia que eu tinha esse problema nas costas, né? Também tem isso. Então, assim, você que tá vindo pro Japão, você que já tá planejando isso, é bom, a gente fez uma rotina, né, de exames, mas é bom ver mais específico, alguma coisa no corpo, se você tem algum problema, principalmente de coluna, e cuidar disso, tratar no Brasil ainda. E depois disso a gente decidiu que não ia mais trabalhar em fábrica, né, amor? Você? Isso, eu não ia trabalhar em fábrica. Quero saber de vocês agora, se você acha que você aguentaria trabalhar em fábrica, né, com esse relato um pouco dramático, ou não, da minha pessoa. Então comenta aí se você acha que você aguentaria ou não trabalhar em fábrica aqui no Japão. Eu quero saber se você é Team Gabi ou se você é Team Charlinho. Posso agora? Vai, agora é o segundo dia do Charlinho, vamos ver. Eu vou falar mais ou menos da minha semana, na verdade. Pra mim foi bem tranquilo. No segundo dia eu cheguei lá, eu também fiquei mais umas 2 horas vendo como funcionaria o trabalho. Bem tranquilo até essa parte. Aí depois do primeiro QK, da primeira pausa para descanso, né, o QK, comecei a trabalhar. Eu comecei com uma máquina, depois colocaram em mais uma outra máquina. As máquinas, no caso, são um torno, tá? Parecido com as máquinas de torno aí do Brasil, bem parecido, na verdade. Então, comecei com o primeiro torno, com o segundo torno, com o terceiro, daí fui fazendo as 3 junto, e de pouquinho em pouquinho eles foram me soltando. Até que chegou no final da semana, no último dia aí agora que eu trabalhei na sexta-feira, foi super tranquilo. Eu trabalhei nas 8 máquinas, os 8 tornos, fazendo a linha sozinho. Trabalhei o dia inteiro. Só tive uma pequena dificuldade, na verdade pra mim foi muito grande. Que eu sou canhoto. E aqui no Japão, as máquinas, a linha de produção, a maioria dos empregos, eles são para destros. Até na escola japonesa, quando você é canhoto, ou até dentro de casa mesmo, a mãe, ela incentiva, os professores incentivam a criança a fazer tudo com a direita, para não trabalhar à esquerda e fazer tudo com a direita, porque tudo aqui é para destro no Japão. E eu sofri muito com isso, porque você tinha que tirar a peça da máquina, colocar com a mão direita, e são detalhes pequenos às vezes, não é uma coisa mais fácil de só encaixar, às vezes tem que encaixar certinho. Então tinha que fazer com a direita e isso eu tive que trabalhar. Então por isso eu tive uma dor muito grande no meu pulso direito. Mas eu fui me adaptando, não é fácil o primeiro serviço, qualquer lugar. Você tem que se acostumar, o seu corpo tem que se acostumar. Isso é normal, gente, de trabalho aqui do Japão. Qualquer pessoa que você vai conversar, a gente conversou bastante com os brasileiros, né? Desde quando a gente chegou, e todo mundo fala, nossa, o primeiro serviço que o seu corpo não tá acostumado. As 2 primeiras semanas. Com o trabalho daqui é muito difícil. Dor. É mão latejando, é mão que não consegue abrir, não consegue fechar, é dor no corpo, assim, é remédio atrás de remédio que você tem que tomar pra você conseguir trabalhar. Então é tenso, assim. Depende do serviço, né? Tem brasileiros que dá sorte, assim, e pegam um serviço mais leve. Só que às vezes quando o serviço é muito leve também o salário, tipo, ganha bem menos. Sim, depende. Assim, é bem, como fala?
Não sei. É bem assim, variável isso. Isso. É bem variável. Então, a minha primeira semana, meu primeiro dia de trabalho foi mais ou menos isso. Eu tive a dor sim no braço, tive um pouco de dor depois em alguns outros dias no pé, levemente na coluna, mas eu acho que por já estar mais preparado fisicamente, foi mais tranquilo. Mas lógico, tive dores. Foi um pouco difícil de adaptar por ser canhoto, mas foi tranquilo. Tô trabalhando 8 horas mais 3 horas de zangueô, que seria horas extras. E é isso aí. Espero que tenham gostado desse nosso relato, dessa nossa experiência. Então, Curtem aí, pra nós sabermos que vocês gostaram desse tipo de vídeo. Mais um bate-papo mesmo com as perguntas que vocês enviam pra nós e tudo mais. Tamo junto. arigatou gozaimasu. Sayonara. Tchau!